Bom dia, Bereano. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada na graça do nosso Senhor Jesus. Hoje, o devocional da nossa manhã, nós iremos ler e meditar no capítulo 5 do Evangelho de João. O capítulo 5, versículo 6, nos diz uma coisa muito interessante. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 6 do Evangelho de João. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Jesus, ele faz uma pergunta que aparentemente parece soar meio contraditória. Jesus, ele faz uma pergunta para um homem que estava enfermo havia 38 anos. Jesus pergunta: Você quer ser curado? Qualquer pessoa que está enferma, o sonho dela é ser curada. A vontade dela é ficar sã. Mas Jesus, ele não faz essa pergunta não porque ele não sabia a resposta. Quando nós lemos o texto completo, nós vemos que Jesus, ele faz essa pergunta para poder revelar o coração daquele homem. Olha a resposta desse homem comigo, já no verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, pega a tua maca e ande. Observa que quando Jesus ele faz a pergunta para esse enfermo, para esse homem paralítico, Jesus não faz a pergunta não porque ele não sabia a resposta, mas para poder revelar o coração daquele homem. Nota que o coração daquele homem, ele estava sofrendo abandono, rejeição, ele não tinha mais esperança. Jesus ele queria revelar o coração daquele homem, porque antes de Jesus nos curar, primeiro ele quer confrontar o nosso coração. Antes de você receber o milagre, Deus primeiro ele vai confrontar o seu coração. Por quê? Porque muitas das vezes, ou muitas vezes, melhor dizendo, nós queremos mudanças, dizemos querer ser pessoas melhores, mas continuamos a praticar os mesmos hábitos antigos, continuamos a dar as mesmas desculpas, continuamos a cair nos mesmos pecados, vivemos de maneiras totalmente desorganizadas nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, e depois queremos culpar Deus pelos nossos resultados. Nós vivemos de maneira desorganizadas e depois queremos culpar Deus pelo nosso resultado. Então, Jesus, ele perguntou para o homem se ele queria ser curado. Mas, ao fazer essa pergunta, Jesus revelou o coração daquele homem. Para você querer ter mudança, primeiro você precisa reconhecer o estado que você está. E aquele homem disse: Não tem ninguém que me ajuda. Toda vez que eu tento entrar no tanque, outra pessoa desce antes de mim. Eu não sei se você compreende o mito daquela época, ou a história nos diz aqui no capítulo 5 de João, que descia um anjo do Senhor, um anjo, não o anjo. Tem o artigo definido e o artigo indefinido. Toda vez que a Bíblia fala o anjo, artigo definido, está falando do próprio Senhor. Mas quando fala um anjo, pode ser qualquer anjo. E o texto aqui que nos diz que, de tempo em tempo, no verso 4, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Imagina você, 38 anos enfermo num lugar, esperando acontecer o milagre. Mas toda vez que você tenta entrar, vai outra pessoa recebe o milagre. É a mesma coisa que você está na igreja, você vê os irmãos receber a benção, você vê os seus irmãos receber o milagre, mas nada de acontecer algo com você. Você já passou por essa situação? É justamente a situação que esse homem aqui estava. E não era um mês, um ano, 3 anos. Era 38 anos.
Mas Jesus, ao fazer a pergunta, não porque ele não sabia, mas para revelar o coração daquele homem. A pergunta que Jesus fez para aquele homem é a mesma pergunta que ele faz para nós essa semana. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Ou você vai continuar dando as mesmas desculpas, praticando os mesmos hábitos descontrolados? Ou você vai continuar dando as mesmas desculpas ou cair nos mesmos pecados? Jesus pergunta para você e para mim essa manhã: você quer ser curado? Lembra que para ser curado, você precisa se diagnosticar e entender a posição que você está. Será que você está carregando uma mágoa? Será que você está praticando pecados escondidos? O que está impedindo você de receber a sua transformação? Essa é a palavra que Jesus nos confronta essa manhã, essa semana que se inicia. Você quer ser curado? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no meu canal, comente amém, compartilhe para quem precisa ouvir essa palavra e que Deus abençoe essa semana. Você quer ser curado?